Esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando. E cada pessoa tem que lembrar assim que aquele que trabalha, ele é importante. E ele vai fazendo o movimento, então cada elemento da equipe tem sempre que lembrar que ele é importante. Ele faz o movimento, ele faz a diferença. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Espírito de Casta, Sistema Social. A diferença existe. Sempre existiu em todos os povos. Então nós temos que lembrarmos assim que as referências que se falam de irmãozinho e irmãzinha é justamente assim, para que nós continuamos mornos, continuamos sem fazer um movimento. Porque aquele homem que faz esforço para fazer a manutenção da sua família, que levanta cedinho todo dia, como é que ele pode falar que ele é irmão daquele outro que não faz esforço nenhum? Daquele outro que está acomodado. Então, mas aquele que está acomodado fala irmãozinho e irmãzinha. Então, essas palavras a gente não pode aceitar. Espírito de casta, sistema social. E nós temos que lembrarmos assim, cada espírito humano é diferente um do outro. É como um instrumento musical, cada um tem uma nota. A gente vai observando assim, quando a gente conhece uma mãe que tem 3 filhos, 5 filhos, a gente fala assim, que qual filho que ela gosta mais? Então ela dá um sorriso e fala assim de todos, gosta realmente de todos. Mas se a gente vai observando assim ao longo dos anos, tem uma atenção especial. Aquela que está sempre gentil, ao lado, colaborando, é diferente. Então, essa expressão que se fala assim, são todos iguais, é justamente pelo fato de a gente não ter a capacidade de explicar que aquele que está próximo, aquele que está colaborando, aquele que não tumulta, aquele que facilita, é diferente. Então, o gostar desse é diferente do gostar daquele que não colabora. Essa é uma condição bem simples assim. A índole daquele que não colabora é diferente. Aquele que tem a capacidade de ouvir, de orientar, é diferente daquele também que se encontra nas suas proximidades. Então, o ser humano, ele é como se fosse um instrumento musical. Aquele instrumento tem que estar afinado. Quando ele se encontra desafinado, ele passa a incomodar muito. E se continua desafinado, quem está nas proximidades daquele instrumento que está fazendo o som pode até adoecer. Mas quando esse instrumento é afinado e ele encontra outros instrumentos, e junto com esses outros instrumentos diferentes, conseguem fazer uma harmonia que possibilita todos aqueles que ouvem ficarem felizes. Então nós tínhamos que trabalhar na vida nesta condição de nos afinarmos, de encontrar com aqueles que estão afinando os seus instrumentos para que fique melhor. Porque é bem interessante assim, um pequeno grupo na família que tem habilidades, facilidades em lidar com instrumentos musicais. Quando se reúnem, fica agradável, todos ficam felizes. Então, a diferença que cada espírito humano precisa de continuar fazendo. E a gente vai observando assim que aquele que não tem a facilidade de tocar o instrumento, ele tem a facilidade de organizar aquela equipe. Então, muitas vezes ele faz uma distribuição da posição de cada elemento. Porque quando emitirem o som, vai ficar melhor
aquela repercussão. Espírito de casta, sistema social, toda época existiu. Nós temos que lembrarmos assim, que a diferença de cada espírito humano não é para aquele que tem o poder atuar sobre aqueles outros. A evolução não é da matéria grosseira. Então, nós, através dos milênios, perdemos a capacidade de receber a orientação da luz, do alto, e de viver de acordo com as orientações da luz. Então, nós passamos a viver de acordo com as condições materiais. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando. No período de criança, aquele que tinha o brinquedo, ele é que comandava. Então, os outros que não tinham o brinquedo, que queriam brincar também, que queriam jogar bola, aceitavam o comando daquele. Ele só tinha a bola, ele só tinha coisa material. Então, essa referência assim da gente ir observando durante a vida, que aquele que não tem a bola, também ele não tem necessidade de jogar. Se ele tiver com o seu norte. Então o norte é assim, se a pessoa não tem, ela teria que compreender, ela não tem porque não precisa. Se ela vier a ter necessidade de ter, ela desenvolve a capacidade para ter. Se aquilo vier fazer bem para o seu dia a dia. Não é somente ter, não é subjugar porque tem. Isso é bem simples assim e é muito importante, porque quando a pessoa subjuga, ela então tem que ficar atenta àquilo que foi subjugado. Então ela passa a encontrar-se numa condição de presa àquilo que ela fez. Isso é físico, porque ela tem que verificar se aquele que foi subjugado continua sendo subjugado. Mas aquele que ficou subjugado, que aceitou, ele também desenvolve sentimentos que não são bons para aquele que teve esse procedimento. E o sentimento a gente sabe que acontece. Ele realiza aquela forma de pensamento que foi desenvolvida sobre aquele que o subjugou, isso acontece. E a gente sabe assim que acontece realmente, porque tem referências que falam assim que o avô conquista, o filho usufrui e o neto passa por limitação. Então, pode acontecer da pessoa não perceber as consequências. E as pessoas que são mais atentas percebem que um jovem, por volta aí dos seus 15 anos, acontece um acidente e não tratou direito, não melhorou a sua alimentação, a sua constituição. Aquele machucado, mais ou menos 20 anos depois, ele volta a sentir. Aquele jovem não lembra do que aconteceu, mas os adultos que se encontram nas suas proximidades falam: o que você está sentindo é quando você machucou há tantos anos atrás. Isso é físico. Então quer dizer assim, que as coisas repetem. Para nós repetirmos numa coisa, num ângulo melhor, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter o norte. O norte é individual. E fica bem fácil assim da gente ir observando. A perspectiva da pessoa é dela. Então, para aquilo não acontecer novamente, a pessoa tem que fazer um trabalho durante a sua vida de melhorar a sua constituição. E é com os alimentos. É a pessoa que tem que ter o conhecimento dos alimentos, ela que tem que ter a paciência de perceber o benefício daquele alimento no corpo. Então, se a pessoa descuida e alimenta alimentos inadequados, comportamentos inadequados, então o que acontece? O corpo tem que ceder propriedade. Então, aquele machucado que aquele jovem teve, então vai acentuar antes de apresentar a metade da sua existência. Quer dizer assim,
que a média de vida é 80 anos, a pessoa machucou aos 15, então a metade seria aos 40, mas com 35 já apresenta a limitação. Então aquele ciclo de vida não vai ser 80, vai ser menos. Quer dizer, seria 80 se apresentasse aquela limitação aos 40. Apresentou antes, então ele já se encontra no ápice. Quer dizer que o ponto máximo da sua existência está aos 35. Então o comportamento errado que a pessoa teve a consequência. Espírito de casta, sistema social. Então nós sabemos assim que existem as diferenças. Isso é verdadeiro. Mas existem as falas que se falam que somos todos iguais. Que somos todos iguais, independente da profissão, do tipo de vida que a pessoa teve na matéria grosseira. É quando ela evoluiu e no seu corpo de matéria fina não tem nenhuma mácula. Então ela vai encontrar-se junto com os outros diante do trono de Deus. Então esse trabalho de podermos voltar à nossa origem de uma forma consciente é a vida toda. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando, porque do jeito que nós vemos pessoas que se encontram com limitação de uma maneira ou de outra, para mexer num instrumento, já não mexe com aquela delicadeza, não é delicadeza, com aquela pressão que aquele instrumento tem a capacidade de suportar. Então coloca uma pressão a mais. Quando a pessoa vai colocar um copo na pia, o jeito que ela coloca, então ela já coloca diferente. Então aquele copo já faz ruído quando é colocado na pia. O jeito que coloca o talher, o prato, então a força que coloca naquele ato. Então a gente vai confirmando assim que aquela pessoa já perdeu a noção de distância, já perdeu a sensibilidade da referência, do ângulo que ela precisa. Isso é físico. Espírito de casta, sistema social. Então cada espírito humano tem que esforçar-se para afinar-se, para melhorar-se, para ele poder limpar as suas vestes, não permitir que pensamentos ruins entrem dentro dele. Para isso não acontecer, a pessoa tem que estar ligada no livro Na Luz da Verdade. Quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela vai criando uma proteção. E essa proteção vai facilitando, porque não entra pensamentos ruins. E também dentro dela ela não gera pensamentos ruins. Ela sempre vai encontrar com um dinamismo, com uma confiança. E quando a pessoa tem confiança, ela não tem insegurança, ela não tem ódio. Faltou a segurança, entra o ódio, entra a inveja, entra a cobiça, entra a maldade. Então a condição física é para a matéria grosseira. Mas com a matéria grosseira tem uma coisa bem importante que a gente vai confirmando. Aquele que sempre usou o corpo com ponderação, alimentando adequadamente, fica bem dentro dele distinto o corpo físico, que já apresenta com muito uso, e dentro dele o seu espírito, que apresenta novo. Então, há essa diferença. Então ele vai trabalhando respeitando o corpo físico. Quando tem costumes ruins, prejudiciais, a pessoa não percebe que o seu corpo físico está envelhecendo. Então ela quer sempre fazer mudanças. Ela não aceita aquilo que está apresentando. Ela procura usar vestes como se fosse nova. Ela procura usar o cabelo como se fosse de novo. Então ela não vai percebendo, justamente porque não usou o corpo como precisa de ser usado, com aquela ponderação. Espírito de casta, sistema social. Então cada espírito humano tem a responsabilidade com ele mesmo.
E é muito importante assim, porque é de dentro que tem que vir o aprendizado. Então, aquele jovem que se esforça muito para ter o conhecimento escolar, então a gente vai observando que aquele conhecimento entrou somente no raciocínio. Então, ele faz um discurso sobre aquele conhecimento, principalmente aquele que trabalha com a saúde, e ele vai apresentando todo um discurso. Mas quando apresenta uma debilidade no seu corpo de matéria grosseira, porque apresenta os anos e como ele não ficou impregnado com aquilo que ele fez, ele precisa de auxílios. Ele tem o conhecimento, utiliza os conhecimentos, mas não dá efeito no seu corpo de matéria grosseira. Então ele precisa de ter um auxílio. Mas aquele que ficou impregnado com as informações, com as instruções, que passou a ser aquilo que ele estudou, ele tem o saber. Com o saber, ele vai tendo a ponderação e ele vai organizando-se. Então, essa condição muito importante de limpar as vestes está sempre relacionado ao corpo de matéria fina. E a gente sabe assim que o corpo de matéria fina é o corpo que nós vamos usar depois que nós largarmos o corpo de matéria grosseira, independente da época. Tanto é verdade que quando uma pessoa vence o tempo dela na matéria grosseira, ela volta e para uma ou para outra pessoa, mostrando a fase em que ela se encontra na matéria fina. Então, muitas vezes, apresenta rejuvenescido, que é aquela condição daquele que usou o seu corpo na matéria grosseira com ponderação, que ele pôde confirmar assim, que o espírito mantém-se novo. E essa referência também tem nos ensinos de Jesus, dos discípulos não o reconhecerem de imediato, justamente porque é um outro corpo, é um corpo diferente. Então, a pessoa tem que caminhar na vida e ela tem que ir fazendo a diferença. Ela tem que procurar afinar o seu corpo como aquele que tem o instrumento, que utiliza daquele instrumento musical e que coloca aquele instrumento de acordo com a harmonia. Então, a harmonia é que vai possibilitar o desenvolvimento. Então, cada espírito humano se encontra com esse procedimento no desenvolvimento, possibilitando assim que fique uma harmonia. Numa pequena escala, a gente vê assim que quando tem filhos que são bons, né, que colaboram, que foram orientados para colaborarem, então aquela moradia fica melhor, porque fica uma harmonia. Quando tem aqueles que não colaboram, aquele ou aquela que administra aquela moradia está sempre cansada, está sempre irritada, sempre sem ter satisfação, porque só sobra funções e só sobra maneira de poder ter que orientar. Então a falta de harmonia é uma coisa muito séria na vida de qualquer um. Falta harmonia no lar, falta harmonia dentro da pessoa e falta harmonia porque não tem liberdade para poder dar um sorriso, porque quando dá o sorriso, aquele pensa assim que já se encontra na familiaridade. Então a familiaridade traz para baixo. Então a maneira que existe é não ter necessidade de ser familiar com o nosso semelhante. Então, essa aproximação. Com as aproximações, então dificulta dar a repreensão. E muitas pessoas acham assim que precisamos de ter aproximação. Precisa de ter aproximação quando a pessoa estuda o livro na luz da verdade. Então, ela respeita o espaço que ela tem e respeita o espaço da outra pessoa. Ela não sobrecarrega o outro. Então, quando não tem esse limite, o outro fica sempre sobrecarregado. Então, como pode ter aproximação, convivência, se fica sobrecarregado? Então, nós temos que lembrarmos da nossa constituição, temos que lembrarmos assim que o que vivifica o nosso corpo
e como nós somos vivificados. Então, para nós continuarmos sendo vivificado, os ensinos. Porque quando uma pessoa tem uma perspectiva para a vida material, então ela faz todo um esforço. E a gente vai observando assim que numa fase da vida ela trabalha mais horas, ela procura organizar-se melhor, ela procura ter mais empenho. Então ela emancipa-se no financeiro. Ela passa a ter a sua moradia, ela passa a ter aquilo que ela julgava que vai ser bom para ela. Porque também, no período seguinte, o seu corpo físico já não dá conta de corresponder mais. Mas quando a pessoa tem a perspectiva espiritual, ela pode demorar um tempo maior para ter esta condição de emancipar-se no financeiro, mas ela vai organizando a sua vida de norte. O norte da pessoa tem que ser dentro. Porque se fica somente fora na moradia, então ela agora tem a moradia, depois ela quer ter outra moradia, depois ela quer ter outra moradia. Isso é físico. Mas quando a pessoa tem o norte para a sua vida, do seu espírito, então ela tem a ponderação. Espírito de casta, sistema social. Nós sabemos assim que existe diferença de espécie. Nós sabemos assim diferenças de raças. E nós sabemos assim que normalmente quando tem mistura de raça, devido aos comportamentos errados que nós estamos tendo, não vem o melhor, vem o pior. Então, nós sabemos assim que aquele criador, quando ele quer ter uma melhora na sua raça, dos animais que ele cria, ele não mistura as raças. Ele trabalha apurando as espécies. Então nós também tínhamos que fazer um trabalho assim, de melhorar a nossa espécie, a nossa raça. E a melhora a pessoa tem que lembrar que é estudando o livro Na Luz da Verdade, melhorando-se, esforçando-se. E a melhora não é para um período, porque quando tem uma melhora, se a pessoa descuida, ela então tende a descer. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando através da alimentação. Então, uma pessoa está recebendo um alimento e aquele que está preparando o alimento pergunta como ele quer que aquele alimento seja preparado. Então ele fala como ele gosta, menos um pouco do ponto, ao ponto, depois do ponto. Isso é físico. Então nós temos que lembrarmos como nós queremos a nossa vida, que ponto que nós estamos dando. Porque aquele jovem que machucou, ele não chegou na metade da sua existência. A metade da sua existência foi antecipada pelo comportamento errado que ele teve de alimentos inadequados. Então, a referência daquele jovem já é uma referência menor. Porque independente da pessoa, quando a pessoa machuca, aquele machucado sara. Se não melhorou a constituição, aquele machucado, ele é percebido. E é bom a pessoa ir observando assim, que nós só percebemos o nosso corpo quando ele apresenta uma desarmonia, numa forma de dor. Se ele não apresenta desarmonia, dificilmente nós percebemos como nós nos encontramos. Nós só percebemos um alimento que não fez bem porque ele não apresentou o processo digestivo. Mas de uma maneira geral, nós teríamos que ter uma percepção melhor. A gente vai observando assim, o animal que é criado fora da moradia, ele faz esse trabalho. A gente pode observar no caso dos pássaros. Quando coloca uma ceva, cada pássaro vem e come um tipo de alimento. Então, ele sabe o alimento que vai ser bom para ele. Então, nós tínhamos que ter esta capacidade de ver o que vai ser bom para a nossa existência. E a existência de uma pessoa não está relacionada somente no período do seu corpo físico. Então, nós, através dos milênios, nós vamos aceitando a acomodação e não vamos fazendo um trabalho como é bom para a minha existência.
Eu não faço um trabalho de observar aquele que já novo apresentou habilidades, aquele que não tinha habilidade, mas teve a dedicação, adquiriu habilidade. Eu tinha que fazer um trabalho assim, de ir observando como é que faz para evoluir. Na matéria grosseira, fica fácil assim da gente ir confirmando no caso daquele que já trouxe a habilidade. E aquele outro que desenvolveu a habilidade, a perseverança para desenvolver a habilidade, a dedicação. Então, cada pessoa tem que fazer esse trabalho com ela mesma. Isso é um trabalho assim, a vida toda. E desenvolver aquela condição muito importante que uma ou outra pessoa percebe antes de alimentar. E nós vemos que nós temos muitos recursos que nos auxilia a pessoa a alimentar-se e sentir bem com aquilo que está alimentando. Então nós não podíamos sermos descuidados conosco, porque se formos descuidados, vamos antecipar o nosso período na matéria grosseira e vamos ter a consequência. Espírito de casta, sistema social. Então nós sabemos assim que cada espírito humano é como se fosse um instrumento musical. Se esse instrumento musical estiver desafinado e ele continuar sendo tocado, aqueles que estão ouvindo podem até adoecer. Então nós temos que nos afinarmos. E a afinação é através de todas as observações que nós temos, que nós fazemos e que nós vemos que os outros nos veem. Então, essas coisas bem simples assim é que nós tínhamos que sermos cuidadosos. Então, como é que eu estou sendo visto? Qual é o procedimento que eu preciso de continuar tendo? Como é que eu preciso de melhorar? Isso é uma condição que todos nós tínhamos que estar trabalhando. No caso do corpo físico, fica bem fácil assim. Aquele que tem a saúde, ele tem uma condição melhor de poder contar com ele mesmo. Então, toda época, a pessoa precisa de fazer esse trabalho. Espírito de casta, sistema social, então é um trabalho assim que existe. E que esse trabalho é espiritual, é conhecendo as leis do Criador. Como faltou a sensibilidade para ver que nós nos encontrávamos desvirtuando, então passou a ser referência externa. A referência externa a gente vê que existe. A diferença que existe, a maneira de relacionar é sempre numa condição assim. Aquele que pode, ele apresenta numa condição superior. No relacionamento, que é o caso daquele garoto que só tem a bola e ele agora faz a seleção daqueles que ele quer que brinque com aquela bola. Mas essa condição a pessoa tem que lembrar assim, que as diferenças que existem dentro de cada um teria que manter-se com o nível em que ele se encontra e manter-se numa condição de perspectiva para a sua vida interna. Essa perspectiva quer dizer assim, que ele não precisa de achar que ele está sendo subjugado. E se continuar tendo um relacionamento assim, com a saúde, ele tem a condição de mudar para uma nova fase, para uma nova etapa que a vida vem apresentar. E a vida apresenta. Basta a pessoa ter esta bondade dentro dela, ele ir fazendo aquilo que precisa. No caso, todos nós temos essa capacidade, a gente vai observando assim. A criança pequena, que ainda não está envolta com a sua personalidade, ela fala o nome dela. Então, dentro de nós sabemos assim que tem que é superior à condição do corpo de matéria grosseira. E que nós não precisaríamos de ficar envoltos com as coisas da matéria grosseira, se nós possibilitássemos que o nosso espírito manifestasse. E os atos que o espírito manifesta são sempre duradouros, porque a precisão que existe na manifestação do espírito. Então a pessoa fica mais segura com ela mesma. Estuda o livro Na Luz da Verdade